Estamos aqui em Jerusalém. Atrás de mim nós temos o chamado Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental. No inglês aqui eles chamam de West Wall. Esse lugar é algo que nós podemos considerar o último remanescente, pelo menos a parte que os judeus têm acesso, do templo de Herodes. Isso é da época dos dias de Jesus. Quando nós falamos do templo e lemos na Bíblia, tudo começa com o tabernáculo de Moisés. A palavra de Deus faz menção, não era a reprodução e nem no mesmo local, mas a palavra de Deus faz menção do tabernáculo de Davi, mas depois Salomão edifica um templo extraordinário que foi destruído pelos babilônios na época do exílio. Há uma reconstrução. Herodes, nos dias que antecederam a chegada de Jesus, cooperou com essa reforma. Então é nesse local que aconteceu o que eu quero ler aqui de Mateus 24. O texto diz, versos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que é que Jesus estava falando? Não apenas que viria juízo sobre Jerusalém, sobre a nação de Israel, mas ele está falando que essa estrutura se tornaria, na verdade, obsoleta. No ano 70 depois de Cristo, Tito, general romano, invadiu Jerusalém, conquistou Jerusalém, destruiu a cidade, especialmente o templo. E hoje, do templo, nós não temos pedra sobre pedra. O que nós temos é só esse muro de arrimo do lado de fora. A pergunta é, os judeus têm o hábito de vir fazer orações aqui. Eles colocam seus pedidos de oração escritos na fresta do muro. A pergunta é, qual o significado disso para nós? Jerusalém e Israel é um lugar extraordinário. Quando estamos aqui, viajamos pelas histórias bíblicas e eu gosto muito de poder mensurar isso aqui. No entanto, a razão de estarmos aqui é tentar ajudar essa compreensão do terreno, da geografia bíblica, mas não é por tratá-lo como mais espiritual do que outros. Na verdade, o livro de Apocalipse fala dessa cidade, diz a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde crucificaram o nosso Senhor. Eu particularmente não consigo olhar para esse lugar e chamar de terra santa. Ela não é santa. Nós precisamos entender que quando Jesus diz que Jerusalém é a cidade do grande rei, ele está falando de promessas, são referências escatológicas, coisas que ainda se cumprirão. Hoje, esse local não é mais santo do que outros. O que nós precisamos como cristãos entender é que havia uma transição acontecendo. Então Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, não só por conta do juízo que viria, mas ele está anunciando um novo tempo. Na conversa que ele tem com a mulher samaritana em João 4, verso 20, ela diz assim, nossos pais adoraram nesse monte, em Samaria. Vós, entretanto, ela está dizendo a Jesus, vós os judeus, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. O que é que Jesus está dizendo? Está chegando um novo tempo. Nesse novo tempo, o local não importa mais. Ao que eu e você precisamos entender é que o templo não está mais restrito a um ambiente físico. Quando Jesus brada, está consumado, quando ele entrega o Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo, que separava o santo lugar do santo dos santos, se rasgou. A presença de Deus deixou de estar limitada a prédios. E Deus veio fazer habitação dentro de nós, que hoje somos chamados o templo de Deus, a morada de Deus no Espírito Santo. Ou seja, eu e você podemos orar em qualquer lugar. Podemos clamar a Deus em nome do Senhor Jesus. A conexão com Deus não tem a ver com um local, não tem a ver com uma geografia, tem a ver com o acesso que nós temos no nome do Senhor Jesus. E você, que não teve o privilégio que nós estamos tendo de estar num lugar como esse, viajando nas terras bíblicas, você pode ter certeza que a sua oração aí é tão ouvida quanto a nossa aqui, porque o nosso acesso é o nome do Senhor Jesus. Nós temos uma narração que envolve essa cidade de Jerusalém no tempo do Velho Testamento, nos tempos do rei Davi. A palavra do Senhor diz em 1 Crônicas, no capítulo 21, que Davi fez um censo. A Bíblia diz que ele pecou. Um dos pecados sabemos que cometeu é que Deus havia dito a Moisés que toda vez que houvesse um recenseamento deveria haver uma oferta por cada homem para que não houvesse juízo. Davi não fez isso.
Mas muitos discutem o que mais poderia classificar-se como erro de Davi. Se foi fazer algo contrário à direção de Deus, sem a direção de Deus. O fato é que Deus envia o profeta Gade a Davi dizendo: você errou e o seu pecado terá consequências. E Deus dá uma opção a Davi. Eu brinco que isso era um juízo interativo. Deus diz: você tem 3 opções. Você pode escolher durante tanto tempo ter fome, durante tanto tempo ser perseguido pelos inimigos, ou você pode escolher 3 dias de praga sobre a terra. Davi chegou a uma conclusão: é melhor cair eu nas mãos de Deus do que na dos homens, e ele fez a sua escolha. E a palavra do Senhor declara o seguinte, versículo 14 de 1 Crônicas 21. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Em 2 Samuel capítulo 24 nós temos os detalhes de como de Dan até Berseba. Era a forma de falar tanto do extremo norte como o extremo sul, o que hoje em dia no Brasil, para dizer de ponta a ponta, a gente diz do Oiapoque ao Chuí. A Bíblia diz de Dan até Berseba, nesses 3 dias, 70.000 homens morreram. O juízo estava se abatendo sobre a nação de Israel. Homens caíam para todo lado mortos, caíam como moscas. Mas o versículo 15 diz: enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. A mesma Jerusalém que Davi valorizou tanto a conquista da fortaleza dos Jebuseus, onde levantou o seu tabernáculo, a mesma Jerusalém onde ele havia estabelecido o seu palácio, agora uma cidade inteira seria destruída. E o versículo diz assim: enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor. Eu quero que você preste atenção. Olhou o Senhor. Deus olhou alguma coisa. E o texto diz: e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. A Bíblia mostra exatamente o lugar onde o anjo do Senhor estava. A expressão o anjo do Senhor na Bíblia é diferente de um anjo do Senhor, artigo indefinido. Quando vem artigo definido, o anjo do Senhor, é sempre uma teofania, é uma manifestação do próprio Deus. E a Bíblia diz que quando chega nesse lugar, a eira de Ornã, em 2 Samuel capítulo 24, a Bíblia usa o termo a eira de Araúna. Quando chega nesse lugar, o Senhor olhou e se arrependeu. Nós precisamos entender que a frase se arrependeu, nós chamamos na teologia de antropomorfismo. Uma linguagem que o homem consiga entender, até porque Deus declara nas Escrituras que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas uma história está sendo comunicada e na nossa limitação a Bíblia diz que alguma coisa faz Deus mudar de ideia a respeito de prosseguir com o juízo. É quando o anjo para neste lugar. Agora a pergunta que eu e você precisamos fazer é: o que é que havia neste lugar? Qual foi a reação de Davi quando percebeu isso? Versículo 16 diz: levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, era uma forte expressão de arrependimento, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém essas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigar o teu povo. Se por um lado nós podemos dizer que foi um ato de valentia de Davi, dizendo para Deus: só briga comigo e não com o povo, por outro lado nós precisamos acreditar que algo aconteceu, que fez com que o anjo parasse naquele lugar e não prosseguisse a destruição. Algo faz com que, ao mesmo tempo que Davi e os anciãos têm o temor de colocar o rosto em terra, ele tem também a valentia de dizer: o seu negócio é comigo, a briga é comigo. Numa linguagem popular hoje, a gente diria que Davi estava dizendo para Deus: pega eu, vem para cima de mim. Agora, quem, em sã consciência, depois de 3 dias de praga, vendo 70.000 homens caindo como moscas, diria para Deus: vem para cima de mim? Apenas alguém que talvez teve uma revelação da misericórdia, uma percepção que ele já tinha antes, quando diz: caia antes eu nas mãos de Deus do que na dos homens. E a razão pela qual ele fala isso, ele diz: porque são muitíssimas as suas misericórdias. Davi já tinha uma percepção da misericórdia de Deus, talvez eu diria acima da média. Mas aqui existe algo que eu e você precisamos entender e compreender. O texto continua e diz o seguinte, verso 18: então o anjo do Senhor disse a Gade, o profeta, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã, o Jebuseu. No mesmo lugar onde o anjo parou,
No mesmo momento que Davi desafia o anjo e diz, seu negócio é comigo, vamos resolver nós dois. Nesse mesmo lugar, a Bíblia diz que o anjo diz ao profeta Gade, fala com Davi, que ele me levante um altar nesse lugar. Então, a palavra de Deus diz no verso 19 de 1 Crônicas 21, subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo. Esconderam-se os seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, esse olhou e o viu saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo devido valor. Davi já entendia que o altar era um lugar de sacrifício e que o sacrifício iria interromper a praga. Vamos continuar a leitura. Então disse Ornã a Davi, tome o rei meu senhor para si, faça dela o que bem lhe parecer. Eis que lhe dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então Davi deu a Ornã para aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto, sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Nós temos aqui um cenário em comum. A palavra de Deus fala de Deus incendiando o primeiro sacrifício do tabernáculo de Moisés. A Bíblia fala de Deus respondendo com fogo nos dias de Elias. E nós temos aqui um terceiro episódio, onde o fogo vem do alto sobre o sacrifício. Nós estamos falando de uma aceitação e uma intervenção de Deus fora do comum, fora da normalidade. E a Bíblia diz, e o Senhor deu ordem ao anjo, logo depois do sacrifício ser oferecido, ter sido aceito por Deus, e a prova é o fogo do céu que desce. A Bíblia diz, o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a espada na bainha. Vamos entender que esse sacrifício aplacou o juízo, mas que antes mesmo do sacrifício começar, o anjo parou. A Bíblia diz, o Senhor olhou alguma coisa e se arrependeu. Davi percebe a movimentação e diz, vamos resolver nós dois. O Senhor diz, vamos, eu e você, na eira de Araúna ou de Ornã, o Jebuseu. E essa resolução será através de um sacrifício. Qual a mensagem que eu e você temos aqui? O verso 28 continua e diz, vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Agora, o capítulo seguinte, 22, verso 1, que é o próximo versículo, diz, disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Porque Davi diz, aqui se levantará a casa de Deus. Ele reconhece que o próprio Deus viu alguma coisa que fez com que o anjo parasse e aquela condenação, aquele juízo fosse interrompido. Esse lugar onde Davi diz, aqui, é justamente esse cenário que nós temos atrás de nós, onde foi edificado o templo de Salomão, que depois de destruído pelos babilônios foi restaurado, que nos dias de Jesus tinha sido reformado e melhorado por Herodes. É esse templo que nós temos atrás de nós. Hoje, a esplanada do templo, ela tem na verdade 2 mesquitas e está em controle dos muçulmanos. Este lugar, que para nós não é necessariamente mais sagrado, chama a atenção de Davi, não porque o solo é diferente dos demais, não porque ele seja santo em si mesmo, mas por causa de uma mensagem. Esse terreno que nós temos atrás de nós é nada mais, nada menos do que o Monte Moriá. E segundo Crônicas, no capítulo 3, no versículo 1, nós lemos, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, aqui onde estamos, no Monte Moriá, aqui atrás de nós, onde o Senhor apareceu a Davi, seu pai, no lugar que tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. A Bíblia diz que esse lugar era o mesmo Monte Moriá. Qual Monte Moriá? O mesmo lugar que Gênesis 22 nos fala a respeito de Deus, quando pede a Abraão um sacrifício. Deus direciona Abraão a sacrificar seu filho Isaque nesse lugar. Gênesis 22, a partir do 1, diz, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que é que nós temos por trás do cenário do sacrifício de Abraão?
O que é que faz Deus olhar aquele cenário do sacrifício e dizer: eu preciso interromper o juízo, eu preciso parar? Vamos deixar o próprio Jesus explicar essa cena. No Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus faz a seguinte declaração, ele diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando o Senhor Jesus faz essa afirmação, ele não foi entendido pelas pessoas que o ouviram. Versículo 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Verso 57 diz: perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus está nesse lugar, que era o lugar do sacrifício de Abraão. E nesse lugar em Moriá, Jesus faz a seguinte declaração: Abraão viu o meu dia e se alegrou. As pessoas estão dizendo: o quê? Você não tem idade para ter encontrado Abraão. Ele diz: não estou falando de um encontro. Estou dizendo que Abraão viu o meu dia. Do que Jesus está falando? Quando Abraão está subindo ao Monte Moriá com seu filho Isaac. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 22 que Isaac começa a fazer perguntas. Papai, nós não estamos indo fazer um sacrifício? Ele diz: sim, meu filho. Ele diz: pois é, a gente está levando a lenha, nós estamos levando o fogo, o cutelo. Cadê o animal do sacrifício? Era o principal para quem vai sacrificar. Imagina alguém parando num posto de gasolina pedindo para o frentista: enche o tanque, mas ele chegou a pé. Não faz o menor sentido, porque para que isso aconteça alguém tem que chegar com o carro. Da mesma forma ele está dizendo: se nós vamos sacrificar, cadê o animal do sacrifício? Abraão responde: Deus proverá para si o animal do sacrifício. Durante muito tempo, eu achava, lendo esse texto, que Abraão apenas enrolou o menino para não ter que contar o que ia acontecer. Até porque eu me imagino no lugar de Isaac, se Abraão diz: não, o sacrifício é você, meu filho. Eu ia dizer para o velhinho: então me pega na corrida. Então eu imaginava que Abraão estava tentando poupá-lo do que iria acontecer. Mas na verdade Jesus está dizendo: Abraão viu o meu dia e se alegrou. O que é que Abraão entendeu? Quando ele está dizendo para Isaac: Deus proverá para si o animal do sacrifício, meu filho. Ele não estava simplesmente enrolando Isaac, ele está dizendo: eu creio. E o livro de Hebreus nos declara que ele cria que Deus podia reverter aquela condição, não importa quão longe ele fosse. Ele cria que Deus mudaria aquela situação. A palavra do Senhor nos mostra que Abraão está dizendo o seguinte: chegará um momento onde não apenas você, Isaac, será inocentado, escapará da morte, será substituído por um cordeiro, mas chegará o dia onde cada um de nós escapará da morte, porque haverá um cordeiro substituto para nós. Eu e você precisamos entender o livro de Isaías, a profecia messiânica lá do capítulo 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O sacrifício de Jesus na cruz é chamado um sacrifício vicário. Embora o Gólgota, o lugar onde Jesus morreu, tenha sido fora da cidade, nós estamos falando de uma distância aproximadamente do que você está vendo, do que você está enxergando na câmera até o fundo ali, o Monte de Moriá. Nessa mesma região, nesse mesmo lugar, onde Deus ofereceu um animal para substituir Isaac, Deus ofereceu aquele que João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que eu e você fôssemos inocentados. Assim como havia um juízo sobre a nação de Israel nos dias de Davi, porque é isso que o pecado atrai, juízo. Também há consequências sobre os nossos pecados, não só sobre os nossos atos, o pecado que herdamos por natureza. Mas a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É possível não perecer. A Bíblia diz: mas tenha a vida eterna. Há uma forma de escapar do juízo. O inferno é uma realidade ensinada pelo próprio Jesus. Não é o plano de Deus para o homem, foi criado para o diabo e os seus anjos, mas é uma condenação certa para o homem na condição de pecado. Mas assim como nos dias de Davi, um sacrifício parou aquele juízo, até porque Deus lembra de um cenário de um outro sacrifício, de um outro cordeiro substituto. Assim, para mim e para você, o juízo e a condenação do inferno são interrompidos pelo sacrifício de Cristo. Basta você crer, basta você se arrepender, crer, reconhecer que precisa desse sacrifício e se apropriar dele pela fé. Então Jesus será também o seu substituto. Esse cenário nos lembra uma das mensagens mais poderosas e centrais das Escrituras: a salvação. Há uma mudança que Deus tem para oferecer para mim e para você, anulando o pecado e as suas consequências e oferecendo a sua misericórdia. Isso nos é oferecido em Jesus, o nosso substituto. Ele morreu a morte que nós tínhamos que morrer.
Ele padeceu e sofreu o castigo que nós tínhamos que sofrer para que nós fôssemos inocentados. É por isso que Paulo diz aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5:21, ele diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa de aplicação prática dessas verdades. Fique conosco. Quando a palavra de Deus nos revela essa realidade extraordinária, maravilhosa da substituição do Senhor Jesus, o que nós temos de fato é uma revelação do amor de Deus, né? A palavra de Deus diz lá em Romanos 5, no versículo 7, que poderia ser que por uma pessoa boa alguém se animasse a morrer. Mas o verso 8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos numa condição de inimizade. A obra da cruz, realizada por Jesus, é a maior expressão do amor de Deus. A ponto de um dos versículos clássicos do Evangelho, da Bíblia, que é João 3,16, dizer: Deus amou o mundo de tal maneira. Este de tal maneira eu leio assim, tão loucamente, tão absurdamente, que chegou ao ponto de entregar o seu próprio Filho. Agora, apesar da obra de Jesus na cruz ser uma revelação tão grandiosa do amor de Deus, sempre tem pessoas tentando questionar isso. Outro dia alguém me disse o seguinte: mas se Deus é amor, por que Deus criou o inferno então, né, para o pecador? Tentando colocar em xeque o amor de Deus. E quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente de fato percebe que, além de haver a ignorância do que a palavra de Deus ensina, né, existe muitas vezes meio que uma desculpa para que a gente tenha que viver o melhor de Deus sem ter que fazer absolutamente nada a respeito disso. Vocês acham que o fato de que a palavra de Deus anuncia a realidade de um inferno significa que então Deus não ama o homem? Bom, me parece que as pessoas realmente fazem isso, né? Mas a gente vê na Escritura, né, muito pelo contrário. Jesus diz em Mateus 25 que o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos, não foi feito para o homem, né? O homem acaba lá quando ele rejeita o presente de Deus, que é a salvação. Isso é um ponto importantíssimo, né? Porque a tentativa de alguns é querer colocar em Deus um amor que anule a sua justiça, né? Uma vez eu vi uma discussão de duas pessoas sobre bondade e severidade de Deus. Deus é bom ou é severo? Me perguntaram. Né? E eu falei para eles: eu tenho duas respostas. A primeira, eu falei para ele: os dois, ele não é um ou outro. Romanos 11:22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. E a segunda resposta que eu dei para eles foi: depende, né? Se ele vai ser bondade ou severidade, depende de você, depende da sua atitude. A Bíblia diz: para com os que creram, bondade; para com os que caíram, severidade, né? Então, eu posso dizer a respeito do meu pai, e acho que vocês dois, meus filhos em especial, podem falar o mesmo de mim, né? Meu pai, ele não era uma pessoa bipolar, não sofria de esquizofrenia, mas havia momentos que o comportamento dele era muito diferente um do outro, né? Por exemplo, quando eu chegava com a nota boa na escola, no boletim escolar, eu iria ver no rosto dele alegria, satisfação, né? Eu nunca fui disciplinado ou colocado de castigo por ter tirado nota boa na escola. Assim como vocês também nunca foram, né? Mas quando eu chegava em casa e algum vizinho já tinha feito uso do Disque Denúncia para falar de alguma coisa que tinha aprontado, é lógico que ele não ia nos receber com o mesmo sorriso, é lógico que haveria disciplina, né? Agora, eu não posso falar daquilo que meu pai era num momento ou no outro, porque aquilo na verdade era só uma reação ao meu comportamento, né? Deus amou o mundo a ponto de dizer: vocês não precisam ir para o inferno. Deus proveu um substituto na pessoa de Jesus, dizendo: vocês não precisam da rota de perdição na qual o pecado colocou vocês. Agora, muitas vezes as pessoas, sem se arrepender do pecado que as colocou na rota de perdição e sem exercer fé, querem usufruir da bondade de Deus, né? E acaba se tornando impossível para elas porque escolheram a rota da severidade. Porque o amor de Deus não anula a justiça de Deus e nem a justiça anula o amor. Nós podemos dizer que são muitas facetas, como de um diamante. Agora, a palavra de Deus diz: para que todo aquele que nele crê em Jesus não pereça. Nós sabemos que a forma de escapar da perdição é crendo na obra que o substituto já realizou. Como a gente pode ajudar quem está nos assistindo a entender
essa fé? Eu acredito que o primeiro passo é, primeiro, a identificação. A gente tem que identificar que Jesus se identificou com a gente para nós podermos também se identificar com Ele, né? Foi uma verdadeira troca de lugares. Então Ele veio para a Terra, se identificou com a gente para que a gente pudesse se identificar com Ele e o Pai, né? E depois de ter esse entendimento, é importante que a gente também se aproprie disso, né? Porque é como se alguém te desse um presente. Aquilo já é teu, já te pertence, mas você tem que tomar posse daquilo, senão é como se você estivesse desprezando o que a pessoa te deu. Então é muito importante para que isso aconteça. 1 Timóteo 6,12 diz, toma posse da vida eterna. Né? A fé, de acordo com Hebreus 11:1, na versão da Bíblia de Jerusalém, diz a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. Então, além de se ver em Cristo, né, se identificar e se apropriar, temos ainda um elemento. Você precisa declarar isso, você precisa confessar. Em Romanos 10:9 diz que todo aquele que a gente precisa primeiro crer no nosso coração e confessar com a nossa boca para que a gente tenha vida eterna. Então nós precisamos dessa declaração, que é uma oração muito simples. Às vezes a gente pensa que precisa fazer uma coisa tão, né, radical, diferente. É você declarar com a tua boca aquilo que você está entendendo, aquilo que Cristo fez por você, né, e fazer essa oração que muda o seu destino, a sua eternidade. Amém. Resumindo, eu me vejo nele. Quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, ele não estava literalmente pendurado na mesma cruz, mas porque Jesus o representava, ele sabia que estava lá, identificação. Em segundo lugar, apropriação, tomar posse da vida eterna. Em terceiro lugar, como a Kelly diz, a confissão. Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Então a confissão, ela não apenas verbaliza e ajuda essa fé a se materializar, mas é um reconhecimento público daquilo que Jesus fez. Se você exercer esse tipo de fé, que se identifica, apropria e confessa, esse é a solução para que você desfrute do que o substituto fez por você.